Você quer construir um ambiente de confiança na sua equipe e na sua empresa? Pois é, desenvolver um ambiente de confiança é fundamental para o seu sucesso como líder e para o sucesso da sua equipe e da sua empresa. Nesse vídeo você vai descobrir o que é Braving, a sua importância para a construção de confiança nas equipes e dicas simples, práticas e que funcionam de como implementar esse modelo na sua equipe. E se você quer receber sempre essas dicas que estão baseadas na mais moderna tecnologia de liderança e desenvolvimento profissional, se inscreva no canal, ative as notificações, aquele sininho, para que você seja avisado toda vez que for lançado um vídeo. E vamos para o conteúdo. Para começar, é preciso pontuar por que é importante ter confiança nas equipes e nas empresas. A confiança, ela é um sentimento que une as pessoas, ela dá um senso de pertencimento. E se você tem esse senso de pertencimento, você acaba retendo mais talentos. As pessoas não saem das suas equipes ou das suas empresas com tanta facilidade. Confiança aumenta a possibilidade de dar autonomia para as pessoas. Se elas confiam que está tudo bem, é um ambiente seguro, elas se sentem seguras para ter essa autonomia. E da mesma forma que elas se sentem seguras para ter autonomia, elas se sentem seguras para inovar, para criar coisas. É um ambiente propício para a criatividade, para a inovação. Num ambiente assim, flui a comunicação. E a comunicação ela é muito importante para o desempenho das equipes. Talvez seja a variável mais importante para que você consiga ter equipes de alto desempenho. Vou falar disso no vídeo. E com a comunicação fluindo, com esse ambiente de confiança, você consegue criar uma cultura de feedback, mais aprendizagem, mais desempenho. Enfim, tudo contribui para que a sua equipe se desenvolva e para que, nesse processo, você aumente o seu nível de liderança. Então, o que é Braving? Braving é um conceito, um modelo, na verdade, criado pela pesquisadora Brené Brown. Você tem vídeos na internet, TEDx, com ela explicando o modelo e que, na verdade, o nome é um acrônimo com cada letra representando uma dimensão que compõe aí a confiança. Com todos esses elementos, se você tem todos esses elementos, você tem realmente um ambiente de confiança. Então, para explicar, eu vou descrever cada uma das letras, ou seja, cada um dos elementos a seguir. E a primeira das letras é o B, de boundaries, ou fronteiras, ou limites. Ou seja, cada pessoa, cada profissional tem os seus limites que não devem ser ultrapassados. Se todos confiam que os seus limites não vão ser ultrapassados, as pessoas confiam. Quando você descobre isso, descobre que cada um tem os seus limites e não você se julga por si mesmo, você para de repetir aquela máxima de trate os outros como gostaria de ser tratado. Não, você tem que tratar os outros como eles gostariam de ser tratados. Com isso, você explica para a sua equipe que existem limites diferentes para cada uma das pessoas e que esses limites devem ser respeitados. Quando isso acontece, você diminui aqueles conflitos desnecessários que as pessoas às vezes entram quando um invade, um passa do limite com o outro. Respeitar limites é o primeiro elemento fundamental para construir uma cultura de confiança. A segunda letra, segundo elemento, é o R de reliability, ou, em português, confiabilidade. Então, é aquela certeza de que o que foi dito, o que foi prometido, será cumprido. Lembra? Já passou pelaquela situação de que alguém te promete alguma coisa e depois volta atrás, desconversa, toma uma outra atitude? É frustrante, quebra a confiança, você perde a confiança naquela pessoa. Então, ter confiabilidade, ou seja, saber que o outro vai cumprir as promessas, vai cumprir a palavra, é fundamental também para que se construa esse ambiente de confiança. E como você faz isso? Primeiro, como líder, você tem que cumprir o que promete, cumprir as suas promessas, ficar mudando as coisas ao seu bel prazer, e com esse exemplo, você explica para os componentes da sua equipe o que é importante, e eles vão passar a cumprir as promessas entre si. Isso vai fazer com que o ambiente da equipe de confiança floresça. Próximo elemento do Braving é a letra A, de accountability, que aqui eu vou traduzir livremente como responsabilidade. Responsabilidade é quando as pessoas elas assumem
os próprios atos, os próprios gestos, às vezes elas podem pisar na bola e elas admitem, olha, eu pisei na bola, eu fiz aquilo ali, assumo minha responsabilidade e vou mudar, não vai acontecer mais. Quando isso acontece, há um ambiente de confiança, porque, ao contrário, quando você erra e atribui responsabilidade a outra pessoa, isso é muito ruim. Se você já teve um líder, um chefe que fez isso, é a culpa dele, a culpa é da outra pessoa, isso é ruim. Então, quer ser um bom líder, quer construir um ambiente de confiança, quer que as pessoas tenham confiança em você, assuma a responsabilidade. Eu errei, entre aspas, né? Porque na verdade você tem resultados só não desejados e feedback, e assuma, fiz, e vamos ver como que a gente pode melhorar. Isso vai, ao contrário de enfraquecer a sua liderança, vai te fortalecer como líder, e se você consegue imbuir o grupo desse sentimento, dessa crença, isso constrói também um ambiente de segurança, um ambiente de confiabilidade. Próxima letra é a letra V de Vault, também uma tradução minha aqui é cofre. O que é isso? É quando você sabe que você vai contar alguma coisa para aquela pessoa e se você pedir sigilo, pedir reserva, você sabe que a outra pessoa vai guardar aquele sigilo, não vai sair contando para o seu melhor amigo e aí o seu segredo já era. Então, se um colaborador te procurar com uma determinada informação, uma circunstância que ele quer te falar e pede reserva, você não vai contar isso para ninguém. E aí você constrói realmente a confiabilidade. Se você consegue incutir essa responsabilidade, essa crença nas outras pessoas de que o que eles falarem vai estar seguro, você constrói esse ambiente aí de confiabilidade na sua equipe. Próxima letra é a letra I de integrity ou integridade, que é um elemento hoje muito discutido, há muitos programas de integridade nas empresas, que você tem muito a ver com a ética, você implantar comportamentos éticos, e é fundamental. Se você trabalha num ambiente em que você vê coisas que não são eticamente defensáveis, aquilo te deixa desconfiado, destrói qualquer confiança. Então, a integridade é a base para que você confie que as coisas aqui estão bem, que estão numa direção, numa boa direção. Então, integridade também é um elemento muito importante para a construção de um ambiente de confiança. Próxima letra é a letra N de non-judgment, ou não julgamento, aquela certeza que você tem que você não vai ser julgado pelas suas opiniões, pelas suas manifestações, pelas coisas que você faz. Isso evita, por exemplo, que você deixe de observar alguma coisa ou dar uma ideia achando que as pessoas vão te achar não tão inteligente, não tão perspicaz. Então você oferece aquela ideia e está tudo bem. Você não vai ser julgado por isso. Isso constrói um ambiente de confiança em que você se manifesta livremente. E olha a importância disso para a comunicação. Então, muito importante não julgar. Último elemento, mas não menos importante, letra G de generosity, ou generosidade, é quando a pessoa faz alguma coisa, ela não precisava fazer aquilo ali, mas ela faz porque ela sabe que vai ser bom para outra pessoa. Então, isso é a generosidade. Quando isso acontece nas equipes, isso cria um clima harmonioso, um clima de gratidão que é muito saudável e também constrói esse clima, esse ambiente de confiabilidade. Então, quando você aplica o modelo com sucesso, cria uma cultura de confiança, todos ganham, tudo é melhor, tudo funciona melhor. Lembra dos ambientes de trabalho que você já passou? Você já passou por um ambiente que faltava confiança? Não era ruim? E você já experimentou um ambiente em que havia confiança, você confiava no seu líder, você confiava nos seus colegas de equipe? Como que era? Comente aí. Comente aí como era um ambiente que havia confiança, um ambiente que não havia ou não há confiança. Implantando o Braving e, consequentemente, uma cultura de confiança, você constrói ambientes mais saudáveis e mais produtivos. E disso, certamente, o mundo precisa. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!